Glória a Deus. Muito feliz de estar aqui com vocês. Calhou de estarmos aqui. Obrigado à liderança pelo convite desde já. Para quem não me conhece, como ela falou, chamo Gabriel, sou lá de Campina Grande. Estou há 3 anos servindo, sendo cooperador no que Deus está fazendo lá em Portugal. Trabalho no Ministério Verbo da Vida, lá no Centro Operacional, à frente da Escola Bíblica, na Secretaria da Escola Bíblica. Lá eu tenho o prazer e o privilégio de cooperar com o Senhor, alcançando 9 nações. E Deus tem feito grandes coisas lá. Eu creio em pessoas sendo levantadas, jovens sendo levantados para irem às nações. Pessoas saindo aqui desse lugar para ir para as nações. Você não vai ficar aqui só sentado na cadeira. Ei, ele morreu e ressuscitou por mim e por você. Ele morreu e ressuscitou. O que é que nós podemos fazer por ele? Eis-me aqui, Senhor. E foi assim, eu vou entrar no que nós vamos conversar, que é a ressurreição dos mortos, mas só compartilhando um pouco de como eu cheguei até lá. 3 anos atrás, o Senhor, durante um culto como esse, Ele me deu uma visão. Eu fechei os olhos, enquanto o Ministério de Música tocava ali, Ele me trouxe uma visão. Um garoto correndo sobre o globo da terra, e ele me mostrava imagens de onde eu passaria ensinando. E eu fiquei com aquela imagem. E depois, ele falou, num JPN, que ele honrava decisões. E eu agarrei aquilo, e deixa eu te dizer, Deus está fazendo. Basta você se posicionar. Eis-me aqui, não ter sua vida como preciosa. Você não pode ter sua vida como preciosa. Daqui a pouco nós vamos ler um texto que fala um pouco sobre isso também. Amém? Deus quer fazer grandes coisas através de vocês. E dentro desse tema, eu tenho visto que vocês estão numa série doutrinária, firmados na doutrina, não é isso? E lá em Hebreus 6 fala sobre os 6 elementares da doutrina básica. Quais são? Vocês tiveram aqui. Fé em Deus. Amém? Arrependimento de obras mortas, batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. E sobre isso nós vamos conversar um pouco hoje, sobre a ressurreição. Mas quando eu vou falar sobre ressurreição, quando me foi proposto esse tema, eu fiquei até com cuidado, é um tema maravilhoso, mas a ressurreição, quando fala ressurreição dos mortos, ele tem vários aspectos. Como assim, Gabriel? Você pode abrir comigo lá? Eu vou te mostrar vários aspectos, mas eu vou ficar em um, mas eu quero te colocar uma base para o que eu vou falar. João 12, 17. Eu vou ler para ganharmos tempo. Dava, pois, testemunho disso à multidão, que estiveram com ele, quando chamaram Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos. Aqui nós vemos um tipo de ressurreição. Mas nós chamamos isso do milagre da ressurreição. Por que o milagre da ressurreição? Porque Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado. Amém? Então esse é um aspecto da ressurreição. Fica com isso, ok? Temos esse aspecto. Foi o milagre da ressurreição. Então nós vamos para outro aspecto da ressurreição. Quando nós nascemos de novo, nosso velho homem morreu. Nós nascemos em Cristo Jesus. A palavra fala que nós ressuscitamos com Ele. Amém? Esse é outro aspecto da ressurreição. Isso você vai aprender. Se você não fez o rema ainda, você pode estar indo lá fazendo quando abrir as inscrições. Amém? Esse é outro aspecto. Qual é o outro aspecto da ressurreição, Gabriel? É um aspecto escatológico. Você pode abrir comigo em 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Vou esperar você abrir. Quero colocar uma base para você saber que existem vários aspectos da ressurreição, mas nós vamos focar em um. 1 Tessalonicenses 4, 16. Fala o seguinte. Porquanto o Senhor mesmo dava a sua palavra de ordem, ouvida a voz do anjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre
com o Senhor. Aleluia. Então eu estou te mostrando aqui alguns aspectos. Um aspecto do milagre da ressurreição. Outro aspecto quando nós nascemos de novo. Outro aspecto agora escatológico da volta de Cristo. Amém? No arrebatamento. Os mortos ressuscitarão e nós seremos arrebatados. Eu creio que nós talvez sejamos a última geração de jovens. Talvez eu e você não precise passar pela morte. Nós seremos arrebatados. Está muito próximo à volta de Jesus. Talvez, eu vou voltar a repetir, talvez sejamos a última geração de jovens. O que é que você tem feito? E eu tenho feito. Amém? Mas vamos lá. O que eu quero entrar mesmo é nesse aspecto aqui. 1 Coríntios 15, 20. Enquanto você abre, eu vou beber uma água. 1 Coríntios 15. Fala o seguinte: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém? Olha que texto maravilhoso que ele traz. Cristo foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Você fica feliz com isso? Ele é o primeiro. Ele é o que veio à frente. Ele é o primogênito. Porque veriam outros. Primogênito dentre os mortos. E o que eu gosto nesse texto, que fala o seguinte: visto que a morte veio por um só homem. Quem era esse homem? Adão. Então, lá no início, por isso que algumas pessoas, brincando, falam que quando chegar lá no céu, vai dar um cacete em Adão. Porque a morte entrou por causa dele, por causa do pecado. Por causa de um homem, a morte entrou. Mas glória a Deus que Jesus ressuscitou. E fala que nele nós seremos vivificados. Então você que aceitou a Cristo, e você foi vivificado. Aleluia. Vamos lá, vamos dar sequência. Eu estou colocando uma base para você entender um pouco sobre a ressurreição. É um tema muito extenso. Coloquei esses pilares que você pode estar estudando em casa. O milagre da ressurreição. Quando nós nascemos de novo, na vinda de Cristo. E que Cristo é o primeiro. Amém? Abre comigo lá em João 8, 56. Nós vamos ler bastante Bíblia hoje. Crente lê a Bíblia, amém? Amém? Glória a Deus. João 8, 56. Olha o que diz. Abraão, o vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia e regozijou-se. Aleluia. Que momento foi esse, Gabriel? Abre comigo lá, Gênesis 22. Gênesis 22, verso 7. Diz o seguinte: perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Uau! Lá no início, Abraão viu o dia do Senhor. Então quero te mostrar que começou já lá atrás. Abraão vendo o dia do Senhor. Aí você vai para Daniel, capítulo 12, verso 2, onde fala o seguinte: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão para uma vida eterna, e outros para vergonha e horror eterno. Eu não sei você, mas eu quero estar nessa classe aqui para a vida eterna. Amém? Abre lá em 1 Coríntios agora. Estou te colocando bases. 1 Coríntios 15. Nós vamos ler bastante esse texto. Se você já tiver algo para colocar na Bíblia aí, para ficar nele.
15, verso 12, que diz o seguinte: ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Como assim, Gabriel? Me explica mais esse texto. Esse texto ele foi escrito para a igreja de Corinto. Então vamos ver um aspecto de como foi escrito esse livro lá. Essa carta. Essa carta foi escrita para a igreja de Corinto, lá na Grécia. E lá na Grécia existia um pensamento filosófico, humano, que falava o seguinte: quando eu morreu, virá uma penada. Então, para os gregos era muito fácil acreditar na morte, mas eles não acreditavam na ressurreição. E essas influências estavam querendo entrar dentro da igreja, porque lá a cultura grega era muito forte. O grego era como o inglês hoje é no mundo. Existia uma influência muito forte e esse pensamento filosófico estava querendo entrar na igreja. Aí, vamos lá. Eles aceitavam a morte, mas não aceitavam a ressurreição. Em Atos 17, 32, os discípulos lá pregando, e esse texto explica muito sobre isso. Atos 17, 32. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram. Outras Bíblias dizem, zombaram. Então eles acreditavam até que Jesus tinha morrido, mas eles não aceitavam que Cristo tinha ressuscitado. Ei, nós servimos a um Deus que ressuscitou. Não deixe pensamentos humanos interferir na sua crença. Ele ressuscitou. Se Paulo advertia lá, ei, nós podemos falar isso hoje, existe isso ainda, pessoas querendo confundir a doutrina de Cristo. Por isso que em Hebreus 6 fala que é doutrina básica. O cristão precisa saber, você precisa saber decorar dessas doutrinas. É aquilo que sustenta a sua fé. Você precisa, eu e você precisamos estar ciente disso. Ele não só morreu, claro que ele morreu, ele se tornou pecado, colocou a nossa culpa, nos substituiu, mas ele ressuscitou. Nós estamos num tempo muito propício de Páscoa. E ele morreu. Amém. Ele fez tudo por mim e por você. Mas ele ressuscitou para nos dar vida. Nós precisamos estar conscientes disso. Conscientes disso. Ele ressuscitou. Vou bater nessa tecla, você vai sair mais firmado nessa doutrina de Cristo. Isso não é um pensamento de Gabriel falando da boca para fora. A palavra fala que é um elemento básico. Lê Hebreus 6. Fica com isso firmado. Aí continuando. Vai para o verso 14 de 1 Coríntios 15. Você ficou com isso que os gregos aceitavam até a morte, mas não aceitavam a ressurreição? Aí olha, aí o texto continua falando. 1 Coríntios 15, 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, é vã a vossa fé, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverados contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou. Para pensar nisso. Se Cristo não ressuscitou, voltando, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, é vã a vossa fé. E se nós não acreditamos que ele ressuscitou, o que é que eu e você estamos fazendo na igreja? Por que pregamos? Por que fazemos o que fazemos? Se não acreditamos nisso, o que o texto está dizendo? Para que serve a sua fé? Se ele está morto, e ainda você passa por falsa testemunha, você está dizendo que Deus fez alguma coisa que ele não fez. Aí o texto continua dizendo, vamos lá.
Verso 16. Porque se os mortos não ressuscitaram, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis no pecado. Olha isso. Se Cristo não ressuscitou, você permanece no pecado. Adão tinha aberto a porta do pecado lá atrás. Então, se ele não ressuscitou, você continua nessa vida de pecado. Aí, continuando, olha o que diz. E se Cristo não ressuscitou, ok, verso 18. E ainda mais, que os que dormiram em Cristo pereceram. As pessoas que morreram estão por aí. Se a vossa esperança em Cristo se limita a apenas essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Olha que texto maravilhoso. Sabe, a nossa esperança é que nós passaremos a eternidade com Ele. Ele ressuscitou. Não é vã aquilo que Ele fez por mim e por você. Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Esse final de semana nós estaremos conscientes da ressurreição de Cristo. Ressurreição. Continuando. Volta para o verso 3. Antes de tudo, vos entreguei também o que recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Preste atenção nessa afirmação. Segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Eu gosto dessas afirmações, eu gosto desses detalhes. Ele não estava falando do Novo Testamento aqui, porque o Novo Testamento estava acontecendo naquele momento. Mas ele estava falando do que estava do Velho Testamento, das profecias que falavam. Segundo as Escrituras, segundo as Escrituras. Ei, querido, tudo vai levar para a palavra. Tudo vai levar para a palavra. Morreu pelos nossos pecados. Isso me fala de substituição. Eu e você estávamos com fardo de pecado e Ele trocou conosco. Ele nos substituiu. Nos substituiu. Romanos 5, 12. Diz o seguinte: portanto, assim, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Todos, novamente, lá atrás, começando com Adão. Aí você vai para Romanos 5, 17, vai para o versículo 17. Gosto desse texto também, é maravilhoso. E se pela ofensa de um, e por meio de um, reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Cristo. E a abundância da graça. Por meio de Cristo. Aí o texto continua dizendo: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Justificação. Pega com essa palavra aí. Aí continuando, verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Diga comigo, justos. Por causa da morte e ressurreição de Cristo, Ele nos tornou justos. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Para de falar que você é pecador. Como assim, Gabriel? Vou te explicar. Calma, solta as pedras. Para você entender isso, você tem que entender que você é uma pessoa em 3 dimensões. Como assim? Você é um espírito, você tem uma alma e você habita num corpo. O espírito é quem você é, de verdade. Não importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. A alma é os nossos pensamentos, nossas emoções, nossas vontades, nosso intelecto. E o corpo é essa carcaçazinha aí, uns mais cheinhos, outros mais magrinhos, mais altos.
outros baixos, né? Dá para perceber. Então você precisa entender isso. Então você era pecador aqui. Adão tinha pecado lá atrás e todos estavam destituídos da glória de Deus. Mas Cristo veio e ressuscitou para você se tornar justo. Ele te tornou justo no Espírito. Então para de falar que você é pecador. Porque Ele te tornou justo. Justo. O que é justiça? É outro tema. É como se o pecado nunca tivesse existido entre Deus e você. Ele conectou novamente. Cristo nos conectou. Mas eu sei que você ainda está com aquele texto aí. E todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas o texto não para aí. Eu gosto que o texto fala, mas vocês foram justificados. Você não pode pegar um pedaço do texto e isolar. Você tem que ler todo o contexto. Senão vira pretexto para pregar heresia. Amém? Então vamos voltando. Você é justo. Olha esse Romanos 4, 24. E foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Tá esse texto aí? Tá. E ressuscitou dentre os mortos. É isso? 4, 25. Pode. Isso. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões, era minha e suas transgressões, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, quando você diz que você é pecador, você está tornando o sacrifício de Jesus inválido. Porque se Ele morreu e ressuscitou por mim e por você, amém? Ele justificou, Ele nos justificou, Ele nos substituiu. 1 Pedro, abre lá. Tenho a impressão ainda que algumas pessoas ainda estão meio chocadas com isso, não sou pecador. Deixa eu te falar uma coisa. Essa lâmpada aqui pode queimar, ok? Eu posso trocar ela. Eu me tornei um eletricista? Sim ou não? Porque eu não vivo da prática daquilo. Aconteceu. Agora, por isso que a palavra fala que nós temos um advogado junto ao Pai. Caso aconteça, mas isso não é pretexto para uma vida de libertinagem. Amém? Fazer o que eu quero. A graça não foi para isso. A graça te capacita para viver uma vida santa. Amém? Então você não é pecador. Ele ressuscitou para te tornar justo. 1 Pedro 3,18. Antes de ler esse texto, eu me lembro aqui de um versículo também onde fala: o justo viverá pela... O texto está dizendo, o pecador viverá pela fé? O justo. Por isso que a Bíblia chama de justo, aquele que nasceu de novo. Eu vou abrir um parênteses aqui para você pensar nisso em casa. Você nasceu de novo, amém? Algo que nasce de Deus pode conter pecado? Fica para a sua meditação. Vamos lá. 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Aleluia. O justo pelos injustos. Foi por mim e por você a ressurreição dele. Todas as vezes que você parar para pensar, ele é minha justiça, ele é minha santificação, ele é a minha paz, ele é minha graça, ele é minha força. O justo pelo injusto, ele se colocou no meu e no seu lugar. Colossenses 1,13.
fala o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a remissão dos pecados, a redenção e a remissão dos pecados. Ele nos transportou. Sabe, querido, nós estávamos a caminho do inferno. E agora nós somos para o reino do Filho do seu amor. Faça valer a pena isso. Faça valer a pena isso. Gaste sua vida para Ele. Não se economize. Não se economize. Não se economize para a sua igreja local, para os seus líderes. Você serve ao Senhor servindo pessoas. Não se economize. Ele fez muito por mim e por você. Nós podemos fazer o melhor por Ele. Dar o nosso melhor. Amém? Colossenses 1,18. Isso aqui fala também sobre Ele. Ele fala, Ele é o primogênito, novamente, batendo na mesma tecla. Dentre os mortos, para que todas as coisas tenham a primazia. Ele foi o primeiro a ressuscitar, primogênito. Viriam outros. 2 Coríntios 5, novamente nós vamos voltar para lá. Gostaria de chamar o Ministério de Música, já estou quase aqui estourando meu tempo. 2 Coríntios 2, verso 5. 14, perdão. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam a vida mais para si mesmo. Olha isso que forte. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais a vida para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha que texto maravilhoso. Para os que vivem. Você vive? Você está vivo? Você não viva a sua vida para você mesmo, mas viva a vida por aquele que ressuscitou. Uau! Aleluia! Você pode ficar de pé. Eu ainda tenho alguns textos aqui para falar, mas eu quero já... Nós cantamos aquela música no início. Nós falamos aqui sobre a ressurreição dos mortos. E você vai cantar essa música daqui a pouco com mais consciência do que Ele fez por mim e por você. Mas vamos lá. João 11, 25. Diz o seguinte: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisto, ainda que morra, ainda que morra. Isso aqui o contexto, se eu não me engano, era Marta e Maria estava perguntando sobre a morte de Lázaro. E ele não ficou se perguntando. E ele não perguntou de que foi que Lázaro morreu. Ele falou, ainda que morra. Ainda que morra. Hebreus 2, 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrou todos aquele pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ele nos livrou do pavor da morte. Você agora não precisa viver uma vida com medo de morrer. Você não é mais escravo. Oh, obrigado, Senhor. Destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo.
eu te fazer uma pergunta. Você não precisa ter mais medo em nada, mas deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que tira teu chão ainda? Se alguma coisa tira teu chão ou tem medo de perder, é porque Cristo não tem sido o centro da sua vida ou da minha vida. Porque Ele nos livrou de todo medo, de morte, de perca. Porque a palavra fala que se morrer é lucro. Sabe, esses dias eu me peguei, como eu disse, eu trabalho lá no centro operacional do ministério. E nós agora estamos entrando nos países perseguidos. Nós agora estamos abrindo uma igreja em Dubai. Não pode se falar a palavra igreja lá. Lá a gente chama de connect, estratégias, acesso criativo. E agora nós estamos abrindo pontos de pregação na Arábia Saudita, em outro país lá vizinho. E o meu pastor está indo lá todo mês, e está sendo num hotel lá. E a mulher, a recepção do hotel disse: vocês fazem um trabalho tão lindo, mas espero que vocês não sejam presos. Olha que motivacional. Ou mortos. E eu me peguei pensando nesses dias, em breve, possa ser que eu esteja indo lá, mas eu não tenho nenhum temor da morte. Porque morrer para mim é lucro. Claro que nós não vamos ser irresponsáveis. Mas sabe, nós não podemos mais temer nada. Nós não podemos temer a morte. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Filipenses 1:20 fala o seguinte: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, que pela vida, que pela morte, porque quanto a mim, para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Você não precisa mais temer a morte. Viver é Cristo, morrer é lucro. Romanos 10, eu já estou quase encerrando. E o Ministério de Música vai estar cantando essa música novamente. E você vai se entregar totalmente. Esse é um texto bastante importante sobre nascer de novo, sobre aceitar Jesus. Preste atenção nesse texto, Romanos 10, 9. Se puder colocar. Se com tua boca confessares que Jesus como Senhor, e no teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você já tinha prestado atenção nesse texto? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca confessa para a respeito da salvação. Mas volta. Verso 9. Isso. Creres que Deus ressuscitou dentre os mortos. Você precisa confessar com teu coração, com tua boca. Mas você precisa crer na ressurreição. Fecha teus olhos. Eu quero te fazer esse convite. Se você ainda não nasceu de novo, se você ainda não reconheceu Ele como Senhor e Salvador, eis aqui a oportunidade. Ele ressuscitou por você. Ele se tornou pecado por você. Alguém? Todos salvos? Todos salvos?
você que já é salvo, eu tenho um texto para você. E eu quero encerrar com isso, nós vamos cantar a música. 1 Coríntios 15, 58. Esse capítulo, eu quero te desafiar a você ler esse final de semana. É todo sobre a ressurreição, do começo ao fim. E o que me chama a atenção é no verso 58. Fala o seguinte: diante de tudo isto, prezados amigos, de tudo isso o quê? Tudo que ele tinha falado, o capítulo todo, do início até o versículo 58. Permaneçam firmes. Ei, permaneça firme naquilo que você conhece da palavra, no Senhor, na ressurreição dele. Permaneça firme. Minha versão pode estar um pouco diferente daí, mas o conteúdo é o mesmo. Força, nada de desânimo. E o mais importante aqui, dediquem-se inteiramente ao trabalho do Senhor, pois nada do que vocês fazem para ele jamais será perda de tempo. Dediquem-se ao Senhor. Nós podemos cantar? Cante isso de todo o seu coração. Por nós. atmosfera. Deixa eu te perguntar: tem alguém com alguma dor e enfermidade? A palavra diz que Cristo levou sobre si todas as dores e enfermidades. Então, se tiver alguém com alguma dor e enfermidade, eu quero te convidar aqui, eu quero orar por você. Alguém com alguma dor e enfermidade? Não precisa te convencer.
Todos curados? Então cante isso. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por tua palavra que foi semeada em nossos corações. Nós meditaremos nisso, nós colocaremos em prática. E essa palavra vai frutificar. Muito obrigado por essa noite. Nós trazemos a consciência que o Senhor entregou seu Filho por todos nós. Ele ressuscitou. Muito obrigado, muito obrigado. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, queridos, é um prazer imenso estar com vocês aqui. De antemão, gostaria de mandar um abraço para os meus supervisores, Gleison e Marina Cabral. Obrigado pela confiança. É uma honra servir a vocês e aprender com vocês. Obrigado pela toda a liderança, por ter confiado. Vamos impactar as nações, querido, com essa palavra da fé. Amém? O Senhor conta com você. Espero que você tenha aprendido alguma coisa essa noite. Amém?